Salve, rapaziada, mais um Plantão Brown em Fogo na parada, segundo vídeo aqui do dia, tá legal? Segundo conteúdo aqui do dia, já fizemos uma live ali por volta de meio-dia para trocar uma ideia sobre os assuntos do Botafogo, já tivemos aí novidades referentes ao Botafogo, vamos falar de Botafogo e Goiás também, tá? Tem reforço no Botafogo, numa função que é bem específica, tá legal? A gente vai falar aqui também sobre Botafogo e Palmeiras, tá bom? Venda de ingressos já aberta para o jogo na próxima segunda-feira, daqui uma semana o Botafogo encara o Palmeiras no estádio Newton Santos às 8 da noite, tá legal? E, obviamente, temos desfalques aí para Botafogo e Goiás, mais um desfalque confirmado depois do treino aberto dessa segunda-feira para a imprensa. Vamos trocar uma ideia sobre isso, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, vamos chegar aos 81 mil inscritos aqui no canal, rapaziada, é só apertar nesse botão vermelho. 30% das pessoas que assistem aqui ao canal Brown em Fogo todos os dias, rapaziada, não são inscritas. Não sabem que isso faz a diferença, que isso ajuda, que você vai ficar mais próximo, vai receber a notificação. Então aperta nesse botão vermelho aqui embaixo, aperta no sininho, tá legal? Aperta nesse sininho aqui embaixo e coloca em todas, que aí toda vez que eu publicar um vídeo, seja o resumão de madrugada, seja qualquer tipo de plantão a qualquer hora do dia, seja uma live, vai aparecer a notificação, opa, Brown tá ao vivo, Brown postou vídeo, tem vídeo do Brown, e é isso, tá legal? Vamos lá, gente. Quero trocar uma ideia com vocês primeiro sobre Botafogo e Palmeiras, tá? Venda de ingressos já disponível no site do Botafogo, no Camisa 7, embora ainda seja um tremendo parto para você conseguir comprar através do horroroso site Voucher Seguro, a gente tenta. Então, eu inclusive não consegui comprar o meu ingresso ainda entre Botafogo e Palmeiras, não tive o desconto adquirido que eu deveria ter adquirido por ser sócio do plano Alvinegro, mas de qualquer maneira tá aqui o link na descrição para você já garantir o seu ingresso, até porque leste inferior vem esgotando muito rápido, a leste superior também, tá legal? Então, vambora, que tem essas possibilidades aí para você poder assistir esse jogo entre Botafogo e Palmeiras, porque o meu pensamento, né, cara, é otimista de vencer o Goiás e colocar muita gente na segunda-feira contra o Palmeiras, beleza? Seguinte, gente, primeiro eu vou falar aqui um pouco, antes de eu falar de qual pode ser esse time para enfrentar o Goiás, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre uma notícia que foi publicada pelo Botafogo agora há pouco, uma nota oficial, na verdade foi um tweet, um post, né, tanto no Twitter quanto no Instagram. Veja só, diretor de futebol André Mazzuco e gerente da base Tiano Gomes apresentam João Costa como novo coordenador metodológico do clube. O profissional atuará no desenvolvimento de uma linguagem unificada entre todos os departamentos do futebol. Profissional, sub-23, base e feminino. Portanto, João Costa é o novo coordenador metodológico do Botafogo, tá legal? E aí é aquilo, né? Qual é a função de um coordenador metodológico? O que é um coordenador metodológico? Quem é o João Costa? É um português, tá legal? E foi obviamente indicado pelo Luiz Castro, pela comissão técnica dele, tá? E isso é muito importante, tá bom? Qual é a função do coordenador metodológico? Para que serve esse cara que vai ser um coordenador de futebol? Não. É um cargo, cara, muito específico, que talvez hoje, nessa especificidade, só o Botafogo tenha no Brasil, e é essa a novidade, tá bom? Foi o que eu publiquei, inclusive, nas minhas redes sociais, tá? A gente já deu uma pincelada, né, no que essa função, sabe? E eu acho que o mais importante é entender, né, cara, o que isso vai desencadear no Botafogo, tá legal? O coordenador metodológico, né, cara, eu inclusive indiquei no meu post, né, lá no Twitter, indiquei na minha live, uma publicação, um artigo da Universidade do Futebol, né, que é um site, que é um curso basicamente de especificação, de especialização no futebol, e eu inclusive já fiz, né, cara, é muito bom inclusive. Eu vou colocar esse artigo aqui embaixo, né, cara, que explica o que é o coordenador metodológico, o que é essa função, que é tão real já no futebol europeu, por exemplo. Né, que ele é o responsável, o João Costa, ele será o responsável no Botafogo por interligar a metodologia técnica, tática, física e psicológica das diferentes categorias e modalidades do Botafogo. Agora ele vai ser o cara que vai implementar uma linguagem, uma mesma linguagem, ele vai fazer, cara, vamos falar num
numa expressão boa portuguesa, claro, né? No português, claro, aqui, ele basicamente vai fazer todo mundo falar a mesma língua, tá? O futebol profissional, o Botafogo B, que é uma transição da base para o profissional, as categorias juvenis, o time sub-20, o time sub-17, o time sub-15, né? O fraldinho, o mirim, tá? O time feminino, a modalidade feminina, sejam as categorias de base, seja o profissional. O Botafogo ele vai falar a mesma língua em todas as modalidades e categorias do clube no futebol, no futsal, tá legal? É uma metodologia técnica, tática, física e psicológica, tá legal? Todo o clube vai ter uma única mentalidade de futebol. Vamos a um exemplo, que não necessariamente é o mesmo exemplo do Botafogo, até em termos de nível, né? Mas você olha para o Barcelona, você tem lá Masia, você tem o tic-tac, você tem o jogo de posição, você tem o ataque posicional. Se você pegar no Barcelona, do sub-8 até o profissional, todo mundo joga com o mesmo, eu não diria o mesmo modelo ou sistema de jogo, mas talvez com os mesmos princípios de jogo sendo priorizados, tá legal? Retenção de posse, ocupação de todo o espaço no ataque, a valorização da posse de bola a partir da construção de jogadas de uma maneira mais cautelosa e com isso mais a longo prazo, né? Então, o cara que ele tá no sub-12, ele vai fazer a mesma coisa no sub-15, no sub-17, no sub-20, se necessário no Botafogo B e no profissional. O cara que ele foi contratado, ele vai ser contratado, ele vai ser inserido dentro desse modelo. O futebol feminino também vai ser inserido dentro desse modelo. Então, o coordenador metodológico é aquele cara que, com, obviamente, uma expertise como um professor, como um cara que tem todo um fundamento e toda uma qualificação para exercer isso, que é o caso do João Costa, inclusive, num próximo vídeo ou live, a gente pode até expor aqui um pouco mais do currículo dele, né? A gente vai pesquisar um pouco mais a respeito da trajetória profissional do João Costa. É esse cara que ele vai ditar. Ó, o sub-20 ele tem que ir mais por esse caminho. Ele vai conversar com o coordenador, ele vai conversar com o cara da base, ele vai conversar com o Mazuco, com o Tiano, ele vai trocar uma ideia com o Lúcio Flávio, que é o técnico do Botafogo B, ele vai falar com os treinadores das categorias de base, com os preparadores físicos. Ó, cara, a gente tem que integrar um pouco mais pra cá, a gente tem que fazer esse tipo de exercício, esse tipo de coisa tem que ser mais implementada nessa parte para que fique mais adequado a essa metodologia específica que o Textor quer pro Botafogo Way. Quando você fala em Botafogo Way, jeito Botafogo, é justamente isso. É você pegar todo um processo, um modelo de clube e colocar para pensar futebol da mesma maneira em aspectos táticos, técnicos, físicos e mentais. Tá legal? É basicamente isso. Mais tarde a gente volta com mais detalhes, tá legal? Vou até pegar aqui alguns exemplos, beleza? E vou indicar esse artigo que tá aqui abaixo. Botafogo Goiás, pessoal. Botafogo Goiás, jogo difícil, jogo de 6 pontos. Seria muito importante o Botafogo vencer, não só para evitar com que o Goiás pontue, pontuar, encostar na galera do G8, se afastar cada vez mais da galera lá de baixo e, obviamente, empolgar a torcida para ir no jogo contra o Palmeiras. Para isso, o Botafogo já tem aí 2 desfalques que todo mundo já tinha, perdão. O Gatito, que tá com a seleção paraguaia, Lucas Perry deve agarrar, Eduardo, suspenso, e a gente já estava tentando montar um meio-campo até com o Lucas Fernandes, tá? Mas recebemos a informação ao longo da manhã desta segunda-feira, de que o Lucas Fernandes não vem treinando. Ao longo da semana passada ele não vinha treinando, ele não vem treinando ao longo dos últimos dias. Inclusive, eu pude coletar a informação de que ele foi substituído no intervalo do jogo contra o Coritiba por uma lesão. Ele teve uma lesão muscular, por conta disso ele está fora dessa partida diante do Goiás. Portanto, temos 3 desfalques certos: Gatito, Eduardo, Lucas Fernandes. Para o lugar do Gatito vai o Lucas Perry. E para o meio-campo, eu acho que a trinca do meio-campo ela pode ser montada com o Danilo Barbosa dando aquela contenção, o Tietê mais adiantado, está jogando muito bem em 2 funções, e o Gabriel Pires vai receber a sua primeira oportunidade como titular no Botafogo. É uma característica diferente da do Lucas Fernandes. Eu acho que quem vai fazer a do Lucas vai ser o Tietê, e quem vai fazer a do Eduardo, que é aquele cara mais área, aquele cara mais de correria, de ruptura, de intensidade física, vai ser o Gabriel Pires. Tá legal? A gente pode perder um pouquinho em volume de pegada no meio campo, mas para isso você vai ter o Danilo Barbosa, tá bom? O Rafael, quem sabe não volte a relação, pelo menos, tá? Quem sabe a gente não ter também a volta de um Patrick de Paula podendo ser utilizado num segundo tempo, enfim.
né? E a gente vê aí um seguinte time podendo ser esboçado. Lucas Perry, Saravia, porque eu acho que o Rafael começa no banco, ou né, não sei nem se ele vai para a relação, vamos aguardar. Zaga com Adrielson e Cuesta, na lateral esquerda o Marçal. Meio campo com Tietê, Gabriel Pires e o Danilo Barbosa, obviamente na contenção. Na frente, Vitor Sá ou Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Tá bom? Então é basicamente esse o time que eu esboço com os desfalques que estão sendo apresentados. Valeu? Um abraço, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!